Oi, eu sou a Francine, vou falar para vocês um dos diferenciais do nosso curso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Um dos diferenciais é ressignificar os papéis que docentes e estudantes desempenham no processo de aprendizagem. Olá, tudo bem? Eu sou Jéssica Duarte, consultora comercial da Unifiob dos cursos de pós-graduação, extensão e livres. Neste momento de pandemia, estamos com o nosso atendimento em home office, então caso você queira mais informações ou esteja com alguma dúvida sobre a inscrição nos nossos cursos, você pode entrar em contato comigo através dos nossos canais de comunicação. E lembrando que mesmo com o isolamento social, as aulas na Unifiob não param nem mesmo um dia. Venha se qualificar conosco. Boa noite, e chegamos ao a nossa terceira noite de eventos. Espero que todos estejam muito animados e que esteja valendo muito a pena as oficinas, que vocês tenham gostado da palestra de ontem, porque nós estamos aqui fazendo o melhor para vocês, para entregar para vocês um simpósio de alta qualidade, de alta performance, porque a gente acredita no potencial revolucionário da educação. E hoje a gente tem uma presença super especial, mega especial, uma pessoa que vocês vão ter o prazer de conhecer hoje, e ela é apaixonante. A primeira vez que eu a vi, em 5 minutos eu já estava apaixonada por ela, e eu estava conversando com uma outra professora pelo WhatsApp, enquanto nós assistíamos, e a gente, na hora, nossa, ela é encantadora, a gente tem que trazê-la para conversar com os nossos professores, com os nossos estudantes de pedagogia, e chegou o dia. Hoje nós temos o prazer de apresentar a professora Luciana Araújo, né? Educadora, ela que é uma empreendedora, se diz uma empreendedora por missão, uma palestrante, uma professora por paixão, e ela fala, não é mãe para significar o tanto de amor que tem no coração. Amante da educação, cuido da criança e de seu cuidador, e segue na luta e defesa da transformação social através da educação do ser integral. Ela é graduada em Educação Física e é especialista em psicomotricidade, neuropedagogia e primeira infância. Ela é criadora do projeto Cuidar do Cuidador, embaixadora da primeira infância e criadora do método Tia Lu de Educação. Seja bem-vinda, professora Luciana, a Tia Lu, na nossa noite de hoje. E, Lu, eu queria pedir um espacinho para você para apresentar a nossa tradutora de Libras da noite, porque está sendo um show, o pessoal está amando essa transmissão, que está muito, muito, muito legal, e assim, a gente se sente honrado, né, com a presença delas. É a primeira vez que a gente tem uma tradução simultânea em Libras, e tinha que ser com essas meninas maravilhosas. A tradutora de Libras de hoje, ela chama-se Vivilaine Juventino da Silva de Jesus, e ela trabalha na rede estadual de ensino, e é professora e interlocutora da rede municipal de Casa Branca, que é uma cidade aqui próxima, Lu. Mas o mais importante e o mais bonito é que elas são apaixonadas pelo que fazem, e elas estão dando uma vida que elas revezam, ela e a Gabi,
e as duas estão de parabéns pelo trabalho. Gente, vale a pena trabalhar com tradução em Libras, vale a pena trabalhar com elas, e depois, no final do evento, nós vamos colocar aí os contatos, porque realmente são pessoas excepcionais. Muito obrigada, Vivi. Muito obrigada, Gabi, pelo trabalho que vocês estão fazendo neste simpósio. Lu! Olá, boa noite! Tudo bom, meu amor? Maravilha, eu estou tão feliz, você nem imagina, Paty, como foi meu dia hoje, de alegria, de entusiasmo e, claro, com aquele friozinho na barriga, né? Porque quando a gente faz parte. E que a gente ama, é um presente, é precioso. Eu já estou aqui agradecendo a você e a todo mundo por esse momento, porque para mim é um presente, viu? Obrigada. O tema de hoje, gente, é educação do ser integral como transformação social. É um tema tão importante, tão caro para a Unifeob, que vale a pena a gente repetir, né, que para o projeto pedagógico da instituição, nós trabalhamos com o princípio da educação como um fator componente dos aspectos biopsicossocial, né, que é a educação integral. Nós entendemos e defendemos, né, que para trabalhar com seres humanos, para trabalhar com a transformação da vida de pessoas, nós temos que entendê-las como seres sociais, seres biológicos e seres psicológicos. E desde o primeiro momento que eu assisti você, Lu, eu percebi uma sintonia muito grande com o que nós acreditamos, com o que nós pregamos aqui na nossa instituição e nas redes de ensino aqui da região, eu posso garantir. Então, seja muito bem-vinda, professora, e a noite é sua. Muito obrigada mais uma vez, boa noite, né? Nessa noite aqui de quinta-feira, a gente está reunido e unidos mesmo, né, para falar sobre algo que a gente ama e que a gente se dedica diariamente, é como se fosse aquela semente, né, que a gente vai nutrindo, e a gente coloca água um pouquinho, a gente coloca sol, e essa semente ela vai prosperando. Eu acredito que essa noite não vai ser diferente. E eu já faço o meu convite aqui para que a gente, nessa sintonia, já forme essa unidade, né? Porque a gente está unido, mas unidade é diferente. Então, que a gente possa se conectar através dos nossos corações, porque embora estejamos aqui nesse meio tecnológico, mas eu acredito demais que a educação ela faz o seguinte com a gente. O meio, ele fica humanológico. Eu sempre falo isso e acredito, porque é assim que a gente move a nossa vida, né? E parabenizar a você, Paty, a todo mundo que está aí envolvido nessa grandiosíssimo movimento, porque isso traz força e isso posiciona a nossa educação como prioridade na sociedade, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre isso. E agradecer a cada um que está aqui presente junto conosco, porque também sem vocês não faria tanto sentido. Então, que a nossa noite, eu tenho uma frase que eu adoro e falo assim, só vai fazer sentido para mim se também fizer para vocês. Então, a gente vai dar agora um pontapé inicial para a nossa conversa e vai ser uma noite assim, dinâmica, eu diria, vai ser especial, vai ser vivencial, a gente vai ter uma troca. E aí eu queria só te fazer uma pergunta, Paty, se eu consigo olhar o chat por aqui de onde eu estou ou não, para saber se, só para me organizar, para saber se eu consigo conversar com a turma ou não tem problema. Será que eu consigo visualizar? Não, só pelo... Mas... Eu posso passar para você as interações aqui, ou você pode pedir para alguém abrir o YouTube, que dá para acompanhar o chat.
Ah, então tá jóia, então tá bom. Então vamos lá. Tem uma frase, né, que a gente conhece muito bem, que para educar uma criança a gente precisa de uma aldeia inteira. E eu acho que é isso que a gente está fazendo agora. A gente está montando essa rede através desse simpósio, através dos encontros que a gente realiza na vida, né, enquanto pessoa e profissional. E eu digo assim, eu vou parafrasear um pouquinho e falar que para educar uma sociedade, né, a gente precisa fazer esse movimento que vocês estão fazendo. Então, a gente vai agora mergulhar em tudo que a gente acredita, em tudo que a gente ama, nesse movimento que é transformador. E antes de qualquer coisa, se vocês puderem colocar aí no chat, para que você passar para mim, eu queria conhecer um pouquinho de vocês. E aí vocês podem falar o nome de vocês e qual é a área de atuação, qual é o desejo maior que vocês têm dentro da área da educação. Por quê? A gente vai entender que olhar para esse ser integral, a gente precisa, antes de tudo, acessar a história de cada um. E eu não poderia chegar aqui sem conhecer pelo menos um pouquinho de vocês, para que a gente possa ter essa conexão através da tecnologia. Se você puder passar, Fati, de onde eles são, o que é que eles desejam, né, dessa área da educação, para entender um pouquinho quem está aí junto com a gente. Faço isso com o maior carinho. Bom, quem é o nosso público aqui hoje, né? Pessoal, se eu não descrevê-los corretamente, vocês me ajudem, tá bom? Nós temos diversos professores da rede municipal de São João da Boa Vista, alguns professores das redes municipais da região. Nós somos uma média aí de 20, 30 cidades, e nós temos professores dessas regiões, de educação infantil e fundamental 1, basicamente, e temos muitos alunos, né, estudantes de pedagogia, e ex-alunos do curso de pedagogia de São João da Boa Vista. São João da Boa Vista é uma cidade que fica no interior de São Paulo, ela tem quase 100 mil habitantes, e a nossa instituição, ela é bem tradicional aqui na cidade, ela tem mais de 50 anos, e ela tem o curso de pedagogia há quase 50 anos, então nós já formamos muitos professores, que formaram mais outros centenas de professores, e eu acho que essa é a nossa aldeia, essa é a nossa ligação. Há um valor muito grande na educação que a gente tenta traduzir em algumas ações. Que linda! Muito obrigada! Agora sim, a conexão ela fica de coração para coração, né? E aí eu já faço um convite para todo mundo, que vocês possam olhar como é que vocês estão agora, como é que está o ambiente de vocês. Quem quiser, pode pegar seu cafezinho, seu suco, sua água, porque a conversa hoje vai ser boa e a gente vai precisar estar bem conectado aqui. Olha como é que está a tua respiração, percebe teu corpo, percebe tua postura diante desse momento, porque isso é importante, Lu, porque a gente já está cuidando desse ser que é integral. Então, eu não posso falar de algo, e eu diria que é uma das missões grandiosas da minha vida, que tenho o maior prazer em falar, é que eu vim aqui hoje também, Paty, para cuidar um pouquinho de vocês. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer técnica, antes de qualquer conteúdo ou estudo científico, eu quero me aproximar desse ser. Então, isso traz verdade para a relação e isso traz um maior potencial, né, que já existe dentro de cada um de nós. Então, olhe em sua volta, se prepara. Quem quiser pegar papel e caneta também, porque a gente vai ter uma dinâmica aí no meio da nossa história. E no final, eu vou trazer 5 dicas de ouro, que eu adoro fazer esse momento, porque ele vai resumir tudo que a gente vai viver a partir de agora. Estamos prontos? Sim, gente? Então, vamos lá. Vou começar a compartilhar aqui. Esse material, Paty, você pode compartilhar depois também para quem quiser. Então, eu desenvolvi com o maior carinho. E a gente vai começar a falar agora desse tema que eu diria que eu acordo todos os dias para cuidar dele, né? A educação integral como caminho da transformação social.
e transforma mesmo. Eu vou falar a partir de agora tantos estudos que eu já realizei, toda a prática aplicada no dia a dia, enquanto pessoa, enquanto profissional, e como esse olhar para o ser que é integral, ele é capaz de mudar não só a sociedade, mas a humanidade. Vou começar a compartilhar o primeiro slide agora com vocês, e aí você me confirma se está chegando direitinho, tá bom, Paty? Algumas pessoas me perguntam, você é de onde, Lu? Esse sotaque aí? Eu digo, eu sou aqui, ó, tô aqui de Pernambuco, já mando um cheiro para todo mundo, que aqui a gente manda cheiro. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso, Lu? Vou pedir para passar mais uma vez. Como é que a gente pode entender que a educação integral, ela pode sim transformar a sociedade? E a gente vai trazer aqui, para desenvolver a nossa conversa, 3 pontos que a gente vai... concorde, por favor. A gente vai agora começar a passar aqui, que aí vai ficar bem legal para vocês acompanharem, tá? Vai ser bem dinâmico. Aí eu sempre coloco assim, ó, vamos dar uma respirada, gente. Respira, se conecta, que agora vai começar. Pode passar. E eu trouxe aqui, para ficar bem didático e simples, para a gente entender, 3 pontos que a gente vai desenvolver a nossa conversa. Esses 3 pontos, eles são poderosos, porque eles se conectam de uma forma única. Então, a gente vai entender o que é transformação social, apesar da gente escutar muito. A gente vai mergulhar um pouquinho, apesar também da gente escutar, mas eu vou trazer de outra forma, o que é educação. E vamos olhar para esse ser que é integral. Eu acredito que não seja tanta novidade, né, para a gente, mas... eu sempre falo que a gente sempre está aprendendo um pouco, né? E a gente, às vezes, escuta a mesma coisa, mas de forma diferente, então o link, ele fica forte. E é esse o desejo que eu estou aqui também nessa noite. Então, transformação social, Lu, o que é que a gente poderia olhar para isso? Quem aqui gostaria de viver, né, no mundo, ou num lugar, ou num bairro, ou até dentro da sua casa, que tivesse um ambiente seguro, um ambiente feliz, um ambiente que a gente pudesse se sentir, que a gente pudesse existir de verdade, que a gente pudesse se sentir em paz, que a gente tivesse equilíbrio e condições de vida em relação à saúde, trabalho, economia. Aí vocês vão perguntar, mas isso existe, Lu? Existe. Eu fui em busca disso. Eu fui em busca em outros lugares, fiz outros caminhos em outros países, eu vou falar aqui para vocês também, daqui a pouquinho, e enxerguei que é possível. E aí eu voltei aqui para o nosso lugar, que eu tanto amo, para o Brasil, e disse, agora eu vou escrever uma história que vai contribuir para que a gente viva uma sociedade dessa forma, né? Que a gente possa existir enquanto ser humano de uma forma única e de uma forma plena. E aí a gente vai falar também da educação, que a gente tão bem conhece. Mas aí a educação, para mim, Paty, para todos vocês aqui, eu sempre gosto de trazer assim, um olhar mais lúdico. A educação é o coração, é o que pulsa uma sociedade. Sem ela, acredito que a coisa não ficaria tão colorida. Então, quando a gente coloca e a gente entende que a educação é protagonista de um ambiente, de uma casa, de um lar, de uma sociedade, a gente está aí anos-luz, né? À frente, e a gente vai ser, com toda certeza, um povo, uma sociedade, uma nação mais consciente, mais feliz. E aí a gente puxa um pouquinho para falar também desse ser que é integral. Mas, Lu, a gente já sabe tanto sobre isso na nossa área de pedagogia, de educação, e eu tenho uma paixão por essa palavra, são 2 palavrinhas, mas são poderosas, porque ela retrata, e tem um olhar, né, do Rudolf Steiner, que ele é o pai da antroposofia, ele fala que olhar para o ser integral é fazer com que esse ser exista em sua plenitude. É trazer liberdade, é trazer o melhor. Então, isso mexe muito comigo, porque a gente que trabalha com educação, seja com criança, com adolescente, cuidando também dos professores, atuando em formações, a gente precisa olhar para essas dimensões, né? Eu diria que são várias antenas ligadas em torno da gente, e que a gente precisa estar ali nutrindo cada pontinho e cada área, para a gente trazer esse ser que está cheio de coisa boa e de uma potência incrível, mas a gente precisa olhar com todo cuidado e carinho. Pode passar.
E aí, Lu, eu trouxe alguns alertas. Por quê? Porque lá, quando eu fiz os estudos, tanto presencialmente, eu fui lá para a Europa, né, o sistema educacional europeu, para entender como funciona com tanta facilidade aquela sociedade, e fui para dentro das escolas, e observava as crianças, e conversei com professores, e entendi muita coisa, né? Entendi, e vou compartilhar aqui com todos vocês essa noite, mas buscando também referências, olha só o que eu encontrei. Então, eu vou passando bem devagar esses slides aí, mas só para mostrar como é que a gente começa a transformar uma sociedade. Porque tem que ter um ponto A, né? A gente não pode ficar perdido no processo. E aí eu trouxe de uma forma também bem didática para a gente entender que existe um caminho, e esse caminho é esse. Eu vou passando devagar enquanto vocês vão lendo. Qual é, Lu, esse caminho? E aí a gente tem dados científicos de pesquisas e projetos e tantos estudos na área que nos relatam isso aí, que a gente está podendo compartilhar com vocês, que é pelo caminho da infância. Então, a infância, gente, a gente vai considerar aí desde a gestação, vou falar sobre isso, é a fase mais importante da nossa vida. É aquele tesouro que precisa ser muito bem lapidado. Para quando chega nessa fase que a gente está, enquanto pai, mãe, professor, cuidador em geral, a gente possa viver de forma consciente, responsável e de uma forma muito feliz. Né? Então, a gente vai, pode ir passando. Eu trouxe aqui para vocês esses dados, porque eu sempre gosto de alinhar realmente a estudos científicos, né? Porque nos dão força. E traz esse alerta aí, de como a gente olha para a infância e como cuidar dela, traz, sim, o maior impacto dentro de uma sociedade. E nada melhor que a educação, nada melhor que esse cuidado com esse ser integral. E aí a gente pode olhar agora, se a gente já olhava, a gente vai enxergar diferente. Que a gente precisa, sim, poupar, a gente precisa cuidar, a gente precisa nutrir, e tudo isso a educação faz. Mas tem outro ponto que eu trouxe aqui hoje, é tão importante quanto. A gente entende que começar pela infância já é o primeiro grande passo, mas temos aí um segundo grande passo, que está coladinho, viu, gente? Está bem pertinho. E olha só que riqueza a gente encontra. Eu encontrei tanto no estudo que eu fiz lá, como em várias literaturas, né? E a gente, quando olha para esse professor, quando a gente olha para esse cuidador, para esse adulto que está envolvido com a educação, a gente vai estar aí dando o segundo grande passo para a transformação social. E é isso, e foi exatamente isso que eu observei lá, e trouxe para a gente aqui, para a gente começar a subir os nossos degraus. Mas, Lu, eu já faço isso, que bom, vamos continuar fazendo. Mas eu acredito que o que eu vou trazer aqui também, acho que vai dar ainda mais luz para o que a gente acredita e para o que a gente já pratica. Aí tem os dados bem importantes, né? Claro que eu sempre busco o seguinte, a gente precisa olhar para quem já caminhou, para quem já acendeu o farol, né? A gente precisa olhar para quem já abriu e desbravou o processo. E esses países em questão que eu trouxe aqui, eles já passaram por tudo que a gente está passando. Então, eles já estão à frente. E como o ser humano ele aprende, por exemplo, por modelagem, por observação, a gente precisa se conectar e observar com quem já está dando certo. E é isso que eu queria trazer. Então, esses dois pontos que a gente trouxe aqui, como começar a transformação social, Lu, pela primeira infância e pelos seus cuidadores, por quem carinhosamente chamo de professores e todas as outras áreas envolvidas na educação. E aí eu vou fazer uma pergunta, sabe que vai ser legal, gente? Eu gostaria muito de estar podendo, assim, sentir como é que vocês estão no chat. E aí, porque aí vai fazendo muito sentido para mim também, né? Para saber se está todo mundo bem, se está todo mundo conectado, porque, de verdade, não vai fazer sentido se não tiver aí conectado com o coração de vocês. Então, não adianta a Tia Lu estar aqui também só trazendo os conteúdos e sem eu poder saber
se para vocês também está no caminho legal. Então, vou ver se eu consigo aqui me conectar com o chat. E aí eu vou fazer uma pergunta. Olha só, nós somos, de acordo com os estudos da antroposofia, da neurociência, da psicomotricidade, que são os estudos que mais regem, assim, o trabalho que eu desenvolvo, a gente tem essa tríade, o ser humano é formado por essa tríade. Porque a gente entendeu que a infância e que os cuidadores, né, eles vão iniciar todo esse processo. Mas somos pessoas antes de tudo, estamos em fases diferentes, mas somos seres humanos. E o ser humano, ele é formado por uma tríade, que é essa aí. E aí eu queria saber de vocês, já coloca aí no papelzinho ou compartilha no chat, qual é a área que para você é a área que mais influencia o ser humano? Que mais influencia o desenvolvimento, a evolução, o que é que mais, que traz mais peso, para que a gente possa dizer, olha, tem se desenvolvido, tem trazido toda a sua potência, quem sabe, se é a genética, se é a personalidade, ou se é o meio que nós estamos inseridos. Coloca aí, compartilha, porque vai ser uma troca hoje, tá, gente? Então, é isso. Então, Lu, o que é que você pode trazer para a gente? Algumas pessoas podem dizer que é a genética, outras a personalidade, e outro é o ambiente que a gente está inserido. Quem falou os três está certíssimo. Mas tem um, gente, que ele sobressai. Tem um que ele vai lá para a pontinha e diz assim, olha, eu tenho mais força aqui um pouquinho. É o nosso social. E aí a gente tem vários estudos relacionados à epigenética, que o meio onde a gente está inserido, e aí eu vou trazer o meio como nossa sociedade, olha que forte, gente, ele tem impacto direto na minha formação, tem impacto direto na minha transformação. E se esse social não estiver saudável, ele não for um social justo, ele não for consciente e ele não proporcionar bem-estar, alegria, prazer, a gente não vai conseguir se desenvolver. E é isso que eu queria trazer. Porque não é Lu que está falando, não é Pati. Eu sempre falo assim, Pati, não é Lu, não é sobre Lu, não é sobre Pati e Eduardo, com quem eu me comuniquei também esses dias, não é sobre Maria, João, Angélica, é sobre nós. Como é que eu vou pensar apenas em mim, onde eu estou inserida no coletivo? E aí, quando eu começo a juntar as pecinhas desse jogo de xadrez que é a vida, aí a gente começa a entender. É possível, mas eu preciso entender o início da história. Então, a gente já começou. A primeira infância é o melhor caminho para que a gente possa cuidar de uma transformação social. Os nossos cuidadores educacionais, professores, gestores, diretores, é o segundo caminho que a gente também precisa olhar, porque eles protagonizam essa história, né? Nós. E o ambiente, o social, ele é o que mais influencia no desenvolvimento do ser humano. Tá dando para acompanhar, gente? Tá tudo bem para vocês? Dá um legal aí, Pato, para mim, só para saber se tá tudo ok, tá bom? se tá tudo tranquilo para vocês. Tá tudo ótimo. Que bom. Então, vamos lá. Lu, falamos de transformação social, agora a gente vai olhar para esse ser que é integral. Mas eu já escutei tanto sobre isso, eu já estudei, eu já conversei, eu já apliquei, mas hoje eu trouxe de uma forma um pouquinho diferente, tá? Porque por mais que a gente saiba, e aí eu faço sempre uma analogia que a gente tá com o copo, deixa eu pegar meu copo aqui. Todos nós que estamos aqui, eu não tenho dúvidas que a gente tá com o copo cheio. Por quê, Lu? Porque são muitos saberes. A gente está o tempo todo estudando, se dedicando, buscando, trocando, praticando. Mas hoje eu peço que esse copinho que está cheio, a gente coloque ele em outro recipiente. A gente coloque o conteúdo que ele está aqui já transbordando, porque todo mundo aqui, eu não tenho dúvidas que transborda de saber, de conhecimento, de experiência, mas a gente coloca ele num recipiente diferente. Aí ele volta para a gente vazio. E é todas as vezes que eu entro numa aula, que eu entro numa palestra, ou que eu abro um livro para ler, ou que eu assisto um documentário, eu faço isso. Eu coloco esse meu copo vazio, porque o que vai entrar a partir de agora, e o que entra cada vez que a gente estuda, ele entra de forma diferente. Aí, depois de tudo, eu junto
com o que eu já tinha, com o repertório anterior. Então, eu faço esse convite para a gente, que a gente deixe esse copo um pouquinho, coloca todo o conteúdo de lado para deixar ele um pouquinho vazio, para a gente mergulhar em outro conteúdo agora. Então, vamos lá, Lu, nós temos 5 aspectos aqui. Sim, nós temos 5. A antroposofia, ela traz esse olhar, desse ser que é integral. E essas dimensões que eu trouxe aqui hoje, essas dimensões, elas precisam ser olhadas e nutridas de uma forma cuidadosa. Porque a gente tem nutrido e tem percebido, às vezes não é de uma forma que vá potencializar o ser, muito pelo contrário. Às vezes é uma forma mais agressiva, é uma forma que desconecta da gente. Então, eu vou trazer aqui como é que a gente vai poder olhar para cada área dessa e vai se conectar e fazer de uma forma especial. E aí, a partir de agora, todos nós aqui, cuidadores, lembra que eu falei que eu ia cuidar de vocês? A todo momento, toda palavra e toda parte que eu vier compartilhar aqui com vocês agora, a gente vai começar primeiro a olhar para a gente. Quando tinha aluno falar do cognitivo, em vez de a gente olhar para o aluno, a gente vai olhar para a gente. Como é que está sendo isso? Do espiritual, do social, do físico e do emocional. Tem um professor muito querido, não sei se vocês conhecem ele, é Tião Rocha. Ele é um professor mineiro, professor de história, e ele traz algumas histórias muito, eu diria que fascinantes, né, nas palestras deles, e eu trouxe uma aqui para a gente. Uma certa vez, ele teve uma experiência, ele foi conhecer uma cidade em Moçambique. Era uma cidade onde as pessoas tinham acabado de passar por um período pós-guerra, e ele foi conhecer para saber como é que a cidade estava naquele momento, né? Ele, um profissional da educação, querendo sempre aprender, e foi para essa aldeia. Ele disse que ele foi para essa aldeia. E chegando lá, ele disse que o lugar era tão escasso, de tantas coisas materiais e de tanta vulnerabilidade, mas as pessoas eram muito felizes. E ele quis entender por que as pessoas eram felizes daquele local. E ele foi atrás. E aí disseram, olha, vá procurar saber com o seu Antônio. Seu Antônio sabe por que essa cidade, embora esteja nesse momento pós-guerra, as pessoas elas estão sempre felizes, para cima e com bem-estar. E aí ele foi atrás do seu Antônio. E aí seu Antônio fez, você nunca percebeu, não? Temos aqui uma escola. E ele fez, que escola é essa que deixa esse povo tão conectado e tão feliz? E seu Antônio foi levar Tião Rocha, e a escola, ela era uma escola simples. Ela era uma escola no meio, assim, da cidade, do local, da aldeia, né? E não tinha quase estrutura, mas tinha algo que pulsava naquela escola. E seu Antônio explicou o que é que aconteceu. Logo no período pós-guerra, a comunidade se reuniu e perguntaram o que é que a gente precisa fazer aqui para trazer vida para esse lugar e para essa aldeia. E todos de uma forma quase que unânime disseram, a gente precisa ter uma escola. Para quem? Para as crianças daqui. E aí todo mundo se reuniu, seu Antônio se disponibilizou para construir, né, essa escola, e aí quando a escola estava pronta, ele disse, cadê os professores? E aí o pessoal falou, nós não temos professores. E ele fez, como assim? Vocês disseram que iam formar uma escola que era importante e agora a gente está sem professor? E aí seu Antônio, com toda a sua humildade, foi de casa em casa procurar quem poderia fazer algo por aquelas crianças dentro daquela realidade que eles viviam. E cada pessoa dizia, olha, eu sei costurar, e o outro dizia, eu sei mexer com marcenaria, eu sei culinária, e São Antônio foi pegando o melhor de cada um. Ele foi trazendo o copo cheio de cada um. E nesse momento, até hoje, viu, gente, existe essa escola, onde é uma escola feita pela comunidade. Claro que com o tempo os professores foram chegando e foram levando, né, todo o seu conhecimento e repertório, mas começou dessa forma. Começou de uma forma que a gente precisa entender que todos nós aqui temos o nosso copo cheio. E a partir de agora a gente vai começar a encher através dessa educação do ser integral. Porque se a gente entende que nós nascemos com todo esse potencial, a gente vai começar a entender mais ainda o poder que a gente tem para poder ajudar, contribuir, ensinar, aprender com a sociedade. Então, vamos lá. Pode passar, por favor.
Aí eu queria trazer esse vídeo para a gente, não sei se vocês já assistiram, ele é bem curtinho o vídeo, e vocês vão colocar aí qual foi a palavra que mais, em uma palavra só, o que é que esse vídeo representou para você. Coloca aí, quando a gente assistir o vídeo, aí Paty me disse se está pegando legal o som, para que todo mundo assista, porque esse vídeo é emocionante, é muito especial. Vamos ver se vai pegar bem, gente. Escreve aí, tá? O que é que você sentiu ao assistir esse vídeo? O primeiro colo da minha filha foi de uma enfermeira. Segundo... Não vai travar? Ah, tá. Assim, áudio. Ela tá falando aqui, ó. É o Zoom que tá? É. Ué, por que alguém tá... Chora, cola com ela, então. Depois ele começa. Brinca, 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 chora, cola. Vou falar com ela. E assim por diante. Diversão e machucado. É isso que nos espera durante toda a vida. Paty? Oi? Oi, o vídeo ficou sem áudio, foi isso? Foi. Algumas pessoas apareceram, algumas pessoas falaram que estava com áudio, outras não. Mas você me passa o link e a gente coloca no chat. Fica tranquila. Então tá bom. Então vamos lá, vamos continuar. Gente, esse vídeo, né? E aí depois a gente pode passar o link para vocês assistirem, tá no YouTube aí, mas ele traz uma palavra que é mágica, tá? E é sobre ela também que a gente precisa olhar. É a palavra cuidado. Então, a frase é bem forte, né? O colo cura. Eu sempre vou trazer para a nossa primeira infância, porque é a fase mais importante da nossa vida. Todo o nosso mapa mental, tudo que a gente sente hoje no nosso corpo, tudo que a gente vive, nossos comportamentos, nossos pensamentos, a gente tem aí esse repertório que foi construído lá na nossa base. E por isso que eu quis trazer esse vídeo, vale muito a pena assistir, compartilhar com a equipe, até com as famílias também da nossa escola, porque ele traz o que é cuidado, Lu. Cuidado, gente, é simplesmente o ato de se doar, o ato de nutrir, é a atenção, é o foco, é o compromisso, é a responsabilidade e com o outro. Imagina uma vida sem cuidado, imagina uma natureza sem cuidado, uma escola, imagina uma criança, imagina nós, cuidadores, sem cuidado. Então, sem cuidado, praticamente não existe vida. Porque o cuidado, ele nutre a nossa essência e nutre nosso ser integral. Então, eu já começo a fazer aí, mais uma vez, um mergulho em todos nós cuidadores. E essa imagem aí, para a gente falar de um ser que é integral, a gente precisa acessar lá a gestação. E quando a gente entende, né, que somos frutos desse repertório, e a gente tem aí já a formação de grandes sinapses nervosas, a formação de um cérebro que já tem uma estrutura, né, pronta
para se conectar e para aprender. Nessa fase também, nós já temos as emoções acontecendo. Nessa fase também, a gente já consegue se relacionar com o outro e com o mundo. Porque nós já temos todos os sentidos aí abertos para a vida. Então, é uma fase que a gente precisa olhar. Aí eu vou sempre fazer um convite para nós, cuidadores, primeiro, tá? Antes da gente olhar para o nosso aluno, como foi? Conversa com sua mãe, com seu pai, procura resgatar a tua história, procura fazer uma biografia, uma autobiografia. Eu fiz uma minha e me emocionei muito, porque eu começo a entender tantas coisas que eu vivo hoje, quem eu sou, desde a gestação, quando eu estava ainda na barriguinha da minha mãe. E aí, revisita essa história, se conecta com essa história, porque vai fazer um bem danado, vai trazer cura e vai trazer vida para a nossa vida. E a gente começa, pode passar, por favor. E a gente começa olhando da gestação, aí a gente vem para essa área da cognição, que já acontece, gente, lá na gestação, tá? Esse cérebro ele já se forma, ele na verdade, o cérebro e os pulmões são os últimos órgãos a se formarem por completo, porque eles têm um peso muito forte na nossa estrutura, e aí quando nós nascemos, né, a gente já nasce com prontidão. E aí a gente vai depender de algumas coisas que eu vou falar para a gente poder desenvolver esse ser integral. E o que é que a gente pensa quando a gente traz? Lu, é um bebê cognitivo. Lembra que sempre eu estou trazendo a nossa fase inicial, para a gente entender como é que a gente pode cuidar de toda a história. Tem uma frase muito linda. Quando eu cuido do início da história, eu cuido da história toda. É muito forte, né? Então, bebê cognitivo, o que seria isso, Lu? Aí a gente já pensa assim, é o pensar, é o raciocinar. Sim, mas existe um passo a passo para esse ser humano ser nutrido. E às vezes, a gente começa a fazer, sabe o quê? Acelerar um processo. Às vezes, a gente começa a perceber que a gente está avançando a etapa. Mas como é que a gente pode chegar num pensar saudável, num cognitivo estruturado para esse ser que é integral? Primeiro a gente vai para o movimento, depois a gente chega na fala e depois a gente chega no pensar. Porque existe sim uma sequência desse cérebro para se desenvolver. Então, esse ser cognitivo que chega nesse raciocínio lógico, que é o que a gente está vivendo aqui nesse momento enquanto adultos, de raciocinar, de elaborar, de planejar, de estruturar, de montar estratégias, que é o que a gente tem vivido muito hoje nesse momento de pandemia, de reorganizar e de se reestruturar, está tudo relacionado a esse ser que é cognitivo. Então, a cognição na nossa vida, eu não gosto de falar a palavra fundamental, mas ela é muito importante, atrelada às outras dimensões, que a gente vai começar a entender agora. Pode passar. E aí, gente, chega na nossa dimensão aí, esse ser, né? A gente continua entendendo que para a gente raciocinar, para a gente estruturar tudo, temos e devemos e precisamos viver experiências. E quando a gente vive experiência, conecta com os nossos sentidos. E aí esses sentidos estão ali gritando para a gente, né? O tato, o paladar, o olfato, a visão, e a gente capta essas experiências, e aí a gente ativa várias sinapses nervosas. E é quando acontece todo o nosso aprendizado. Mas tem a cereja do bolo, turma, que é esse pensar, essa cognição, ela se torna muito mais estruturada quando vem com emoção. Nós somos seres emocionais também, a gente vai mais adiante perceber isso aí também. Então, para se tornar significativo, a gente tem que colocar essa emoção aí no meio, e é isso que eu trouxe agora. Vamos ver se a gente consegue assistir bem rapidinho esse vídeo aí. Aí você me aciona, Paty, se está dando para... Você consegue compartilhar esse vídeo, Paty? Consigo. Pode deixar que a gente compartilhe aqui. Pode compartilhar. Pode compartilhar se quiser agora, tá, Paty? Tá bom. Mommy's gonna sing you a song. E aí vocês vão me dizer o que é que vocês acharam desse vídeo também, tá, gente? Let me know how you feel fofo about demais the esse song, vídeo. okay? I don't want you to come round here no more.
Se a gente consegue, porque a gente já está entrando na nossa segunda dimensão, que é esse ser que é You don't know how strong my weakness is, how much it hurts me. Ah, já tá passando. 'Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean, it's a living hell. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Oh, you feel the pain in the song, eh, honey? Big tears. You crying? Oh, you crying, monkey. Okay, mommy's done. Okay, it's just a song. It's just a song, honey. Gente, isso é muito maluco, né, essa relação. Pronto, Fabi? Joia! Olha só, gente, vocês comentando aí, né? Muita gente já tinha assistido também esse vídeo, mas quando a gente assiste, eu acho que vê uma emoção diferente. Mas por que isso acontece? Porque nós somos seres emocionais. Tem um porquê. Aliás, tudo tem, né? A gente só precisa investigar e olhar com cuidado para cada dimensão da nossa vida. Falando de acordo com a neurociência, né, o nosso cérebro, de uma forma didática, ele é constituído de duas áreas, dois hemisférios, né? Então, tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, algumas pessoas, elas são mais sensíveis, elas são mais artísticas, elas são mais empáticas, mais emotivas, mais criativas. Geralmente, esse lado, esse hemisfério esquerdo, ele é um pouco mais desenvolvido no sentido de ter mais intensidade nessas sinapses. E já pessoas que têm a razão, que têm a lógica, que têm a estrutura de uma forma mais racional da vida, elas geralmente têm esse hemisfério esquerdo mais desenvolvido. Então, está tudo conectado com a nossa estrutura neurofisiológica e biológica também. Então, à medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, desde a nossa gestação, que já existem as emoções lá, a gente vai se apropriando de quem somos, porque a emoção é o carro-chefe da nossa vida. Se a gente parar para pensar, se a gente estiver bem emocionalmente, se a gente estiver equilibrado, se a gente tiver uma estrutura e com a inteligência emocional que a gente fala tanto, essa sabedoria emocional, a gente vai conduzir tanta coisa na nossa vida, a gente vai conseguir driblar, a gente vai conseguir resgatar, a gente vai conseguir avançar. Então, cuidemos dessas emoções. E aí eu trouxe para vocês como é que acontece esse movimento lá na nossa base, para a gente entender como é que a gente foi construído e como nossas crianças, nossos alunos e nossos adolescentes também foram, né? Cuidando desse ser agora que é emocional. Então, a gente nasce, gente, todos nós nascemos com ausência de regras. Então, o bebê, quando ele vai mexer na tomada, quando ele vai pegar algo que está muito quente, quando ele faz algo que é perigoso, ele não tem ainda essa noção desse perigo. Então, à medida que ele vai experimentando, que ele vai vivenciando, e nós, que fazemos parte desse meio, dessa sociedade, vamos orientando e nutrindo de forma correta esse bebê.
essa criança que vai se tornar esse ser. Então, lá na base, como é importante a gente entender que primeiro eles nascem sem regras, para depois, a partir dos 5 anos, 6 anos, eles já entram na fase da heteronomia, que eles já entendem o que é certo, o que é errado, e após os 12 anos da nossa vida, a gente já entra na fase da autonomia. Nós já entendemos realmente como é que acontece a vida dentro de uma sociedade. Inclusive, as nossas emoções já estão mais organizadas e mais regidas, né? Então, por que, Lu? Porque existe uma areazinha do nosso cérebro, que é a base aqui, que é o tronco cerebral, que ela, quando bebê, ela é bem ativada. E à medida que eu vou crescendo, me desenvolvendo, experimentando, vivenciando, ela vai se conectando às redes neurais e vai chegando nesse lobo frontal aqui, que é onde nós estamos hoje vivendo a nossa vida, né? Enquanto adultos. Aí tem essa teoria que eu sou apaixonada, a teoria de John Bowlby, e eu também faço um convite agora para que nós, cuidadores, olhemos para essa teoria. Quem aqui, coloca aí no chat ou compartilha, viveu um apego seguro na infância? Isso tem tudo a ver com o nosso ser emocional, tá? Se a gente é hoje mais seguro, mais independente, ou se nós não temos confiança, se nós não temos autoestima, tem tudo a ver com essa relação do início da nossa fase. Então, esse apego seguro, como é, Lu? É naquela época que a gente era bem pequenininho, que os nossos cuidadores, pais, professores, diziam assim, segue esse caminho que você vai ser feliz. Segue esse caminho porque eu tô aqui. Para o que você precisar, mas você consegue. E aí tem o apego que é inseguro, que chega o movimento do cuidador e da sociedade, colocando realmente medo nessa criança e nessa infância, dizendo, olha, se você for, você vai se machucar. Se você for, você vai cair. Você não iria não, presta atenção. E a gente vai se construindo a partir desse medo. E tem o apego chamado evitante, que ele quer dizer o quê? Quando nós, a sociedade, os cuidadores, colocamos na criança, né, uma responsabilidade que não é dela, uma responsabilidade que ela não tem maturidade para poder suportar. Então, observa aí que tipo de apego você viveu na sua infância, porque tenho certeza que influenciou diretamente nas suas emoções e como você reage hoje no dia a dia na sua vida. Porque quando a gente olha para a gente primeiro, a gente consegue cuidar melhor dos nossos alunos e da nossa família e de nossa sociedade. Gente, a Lu fala muito sim ou não. Dá uma respirada, se conecta aí, bebe uma aguinha, porque a conversa aqui é leve, tá? A gente já está quase chegando aí no nosso momento e também vai ser um prazer poder tirar, se vocês quiserem perguntar também no final, a gente abrir aqui com um bate-papo para uma conversa. Vamos lá, vamos seguindo. Aí a gente tem esse ser, olha que delícia, que é físico, gente. Essa matéria aqui, ó, que a gente precisa tanto dela, que a gente precisa tanto olhar, mas eu não tenho tempo, mas a minha estrutura, às vezes eu estou tão cansada, e a minha coluna, e a minha perna, enfim. A gente vai colocando aí, e a minha lombar, e a minha cervical. Gente, esse corpinho lindo, que é só nosso, a gente precisa olhar com todo o cuidado e carinho do mundo. Por quê? Porque faz parte da nossa dimensão, dessa dimensão do ser integral. Se eu estiver em condições, se eu estiver com a estrutura, e eu não estou falando só de músculo, de articulação, não. Eu estou falando que a gente é formado por esse complexo, de órgãos, também muscular, articular. Então, a gente precisa estar em condições para viver essa vida de uma forma plena. E se não começa por mim, eu tenho aqui 2 filhas, tá, gente? Vou contar um segredo. Vocês guardam esse segredo, sim ou não? Fala baixinho, só para a gente escutar. Tem quantas pessoas? Só para a gente, tá? A gente tem aqui, né, e a gente, claro que não existe perfeição, mas eu estou sempre muito atenta a esse olhar integral do ser, né? Então, eu tenho uma filha que está na fase de 14 anos e eu tenho outra que está com 12 anos. Então, elas são bem diferentes, né, mas se completam, acho isso maravilhoso.
E aí a gente tem aqui uma mãe, né, uma cuidadora, que também é professora, que adora ficar ensinando, e aí eu falo tanto desse olhar para esse corpo, de como a gente precisa cuidar e nutrir dele, e é beber água, e é uma alimentação, e é um sono reparador, é uma rotina que a gente precisa olhar para que, se eu não tiver com esse corpo firme, eu não dou conta. Agora imagina tia Lu, imagina a Lu falando para elas sem fazer nada disso. Não existe, né, gente? A gente precisa realmente olhar primeiro para a gente. E aí, quando eu me pego falando alguma coisa para elas, né, filhas, que eu não estou fazendo, eu não tenho moral nenhuma. E aí eu recomeço a partir de mim. Porque o exemplo, ele não é tudo, ele não é o mais importante. O exemplo é tudo, gente. E se a gente não faz primeiro por nós, a gente não vai dar conta do outro. Nunca. É sempre de dentro para fora. Então, esse ser que é físico precisa, pode passar, por favor, precisa ser olhado, precisa ser nutrido, e a gente vai montar isso aí rapidinho. Mas, Lu, como é que acontece esse nosso desenvolvimento físico? Tem aí uma sequência de uma forma bem rápida que a gente precisa entender como é que a gente se desenvolve. Porque algumas pessoas têm uma coordenação mais lapidada, porque outras pessoas têm um comprometimento em alguma área, né, da parte física e estrutural, porque se a gente olhar lá para o início da nossa história, a gente vai entender como é que a gente tem essa estrutura física hoje. Então, a gente passa por uma sequência. Nós nos desenvolvemos céfalo-caudal, primeiro cabeça, e vai se desenvolvendo isso na gestação, até formar esses pezinhos e próximo distal, do tronco para as extremidades. Essa é uma sequência do nosso corpo físico. Começamos com movimentos que são involuntários, aí a gente segue para movimentos mais complexos, mais robustos, e a motricidade sai da rudimentar para a coordenada, que é o que a gente vive hoje. Se a gente enxerga, se a gente percebe que existe alguma dificuldade nesse processo corporal, se a gente investigar a gestação até os dias de hoje, a gente vai entender qual é a lacuna que ficou nesse ser físico. E a minha primeira formação, gente, é educação física. Então, foi uma lupa, eu diria. Foi um olhar, assim, bem importante que eu tive para esse corpo que precisa ser muito bem orientado, muito bem vivido. Porque movimento é tudo, viu? Então, vamos continuar. Aí a gente passa por essa sequência linda, porque o ser humano, ele é lúdico. Lu, é só na fase bebê? Não. Eu garanto, se a gente estivesse bem juntinho aí, se eu estivesse pertinho de vocês, nesse momento a gente estava descalço e brincando. Porque nós somos seres emocionais, nós somos seres lúdicos, isso é para o resto da vida, não é só criança, não. Nós somos seres físicos, como a gente já viu, né, cognitivos, e a gente, para se desenvolver de uma forma mais física nessa dimensão, não existe melhor caminho que a brincadeira. Gente, a gente precisa se desconectar dessa coisa engessada que às vezes a gente fica na vida, e não sei por quê, eu não sei quem foi que disse pra gente que a gente não pode mais brincar, que a gente não pode mais se divertir. Eu não sei por quê. Depois que a gente entra, muitas vezes na área da educação, a gente fica num formato mais sério. Não! E antes de professor, de pai e mãe, nós somos seres humanos. E a gente está entendendo essa integralidade, como é importante a gente nutrir todos os dias. Então, o ser humano é lúdico, o lúdico representa brincadeira, o brincar ele é universal, ele é natural. Então, quanto mais eu brinco, mais experiência eu tenho. Quanto mais experiência eu tenho, mais rede neural e, consequentemente, eu aprendo. Então, esse ser físico, todas as nossas emoções estão nesse repertório desse corpo bem vivido. Então, vamos brincar mais, tá, gente? Vamos brincar muito mais. Joaquim Canuto fala que não sobe nem no pé de coentro porque era proibido. Né? Agora a gente precisa... Respira, que a gente já está chegando na reta final. Toma sua água aí. Quem tiver com cafezinho também. Eu já fico com saudade aqui de vocês, tá? A gente vai seguir aqui para esse... Olha que delícia, gente. Olha que... Não, olha só. Olha a situação desses bebês. Olha o olhar. Uma toda carinhosa, hemisfério direito total, e a outra toda racional, né? A gente já vai entendendo o perfil comportamental de cada um, é muito engraçado, né? Então, esse bebê que é um bebê social. Mas só bebê? Não! Gente, tão difícil esse momento de pandemia hoje.
nós vivendo de uma forma tão isolada, né, tecnológica, mas eu diria que a gente aprende a ser humanológica, né, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Não pode passar. Vamos olhar para esse ser que é social. Eu não consigo viver sem o outro. Tem um filme chamado Náufrago, vale a pena, esse filme é profundo. E é uma história até real, verídica, né? E para ele dar conta de conviver, de sobreviver, pode passar, por favor, ele teve que colocar uma bola, né? Que é o Wilson, né? Que ele precisou ter essa bola como referência, né? Como um objeto aí representativo para dar conta de que existia alguém com ele. Então, nós somos seres sociais. E como é que a gente pode olhar para essa sociedade? Onde é que eu estou inserida? Que sociedade é essa? Se está me nutrindo, se está me estacionando, se está me ajudando a evoluir, se está me prejudicando. Então, quanto mais eu olhar para o outro, quanto mais eu cuidar do outro, eu vou estar num ambiente social mais saudável, mais justo e mais feliz. Então, olha só, gente, pode voltar, por favor, pode voltar. A gente vai entrar agora nessa dimensão tão delicada, né? Tá meditando esse bebê, tá? Que é a dimensão desse ser, que é um ser espiritual. E aí eu trago algumas falas daqui da antroposofia, um olhar antroposófico para esse ser, que é um ser triúnico, né? Ele traz que nós temos 3 áreas, 3 camadas, de uma forma bem simples. Corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral. Então, para a gente estar vivendo isso aqui hoje, nessa sinergia, se conectando, para eu estar falando com emoção, para a gente vocês estarem aí escrevendo, a gente estar se relacionando, não é só matéria. Existe algo a mais. Existe alguma energia, e a antroposofia traz esses 3 corpos, né, como um ser triúnico, que é como se fosse o combustível. É como se fosse a gasolina que está dentro da gente, para a gente florescer da melhor forma possível. E como é que a gente está cuidando desse ser, esse ser espiritual? E aí é algo que é tão particular, é tão genuíno, é tão individual, que no processo da nossa vida, a gente vai encontrando e a gente vai percebendo que esse lado, essa dimensão do nosso ser, eu diria que é a mais forte de nossas vidas. Existe um fiozinho vital que comunica todas essas outras dimensões que a gente está falando aqui, a cognição, o emocional, o social, o físico, mas é esse fiozinho que leva para a nossa condição de existência mesmo e da nossa identidade, né? Enquanto ser energético, que é muito mais do que essa matéria. Então, a gente trouxe aí 5 áreas, 5 dimensões, eu já estou aqui de olho no nosso horário, pode passar, por favor. Aí eu não podia vir aqui também, gente, dizer, Lu, isso aí a gente já sabia, isso aí a gente já escutou, já estudou, mesmo que de forma diferente, mas eu desenvolvi algo. E eu não consigo não transbordar, gente. É algo que é mais forte que eu, assim. Eu não consigo não passar tudo que está aqui no meu coração. Lembra que no começo eu falei dos vários estudos que eu realizei fora do país e aqui, fui para vários ambientes escolares, fui para vários locais que eu pude viver intensamente cada realidade, cada instituição, cada criança, e continuo fazendo isso ainda. E aí eu desenvolvi algo que eu pudesse trazer hoje aqui. É como se fosse uma semente que eu estou dando para vocês, assim. É uma semente que está todo o meu coração aí, que são esses 4 pilares. Algumas pessoas que já me acompanham sabem do que eu estou falando, mas esses pilares, eles vêm para nos apoiar. Eles vêm para trazer aquela orientação, trazer aquele olhar. Sabe o farol? A gente não está no carro? O farol ilumina os 5 metros que estão à frente da gente. Então, esses pilares, ele é o farol, tá? Ele está iluminando. A cada 5 metros que a gente anda na vida, ele vai iluminando, iluminando, até a gente se tornar cada vez mais pleno, né, na nossa existência. E aí eu trouxe, para a gente poder olhar com carinho, porque não adianta trazer as dimensões do ser integral se eu não sei como desenvolver isso. E aí eu trouxe esses 4 pilares. O autoconhecimento, gente,
é a base e o princípio de tudo. Se eu não sei quem eu sou, para onde eu vou? Então, quando a gente tem identidade ativada, a gente tem autoliderança, autogestão, autoestima, autoconfiança, eu consigo existir. E isso a gente constrói lá atrás, lá na nossa infância. Então, a gente vai crescendo e vai trazendo tantos bloqueios, a gente vai colocando tantas muralhas na nossa frente, que não é preciso. Porque se eu tenho autoconhecimento, eu sei o caminho que eu vou percorrer. Muito embora muitas pessoas não entendam que caminho é esse, mas é o que está no meu coração. Então, o primeiro pilar, diante de tantos estudos e como a gente pode desenvolver esse ser integral, o autoconhecimento é um grandioso caminho. E aí vem o segundo pilar, que é o autocuidado. Sempre começando por nós, tá? Como é que está o autocuidado da gente? Como é que a gente tem percebido o nosso ritmo respiratório, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo físico? Como é se eu estou com uns quilinhos a mais, se eu estou com uns quilinhos a menos? Como é que está a minha pele? Como é que está a minha saúde integral? Então, quando eu começo a olhar para esse autocuidado, porque aí eu puxo muito para esse ser que é físico, eu tenho aí uma estrutura que está em condições de enfrentar muita coisa na vida, né? Então, primeiro, autoconhecimento. Segundo, autocuidado, que é a rotina que eu falei daqui de casa, das minhas filhas. Como é que está essa rotina para cuidar de cada área da nossa vida? Terceiro pilar, autorresponsabilidade. Como eu posso existir no mundo se eu não tenho autonomia e independência para exercer o protagonismo da minha história? A gente fala tanto isso para os nossos alunos, nossos filhos, mas se a gente não tem isso primeiro em nós, nada vai adiantar, porque eles se espelham, né? É pura modelagem. Então, autorresponsabilidade. É como se a gente estivesse dentro de um carro, a gasolina está no carro, eu tenho toda a estrutura, tudo para começar a ligar o carro e a pegar na direção, e eu não consigo. E aí chega uma pessoa que está do meu lado, saia da direção, quem vai dirigir sou eu. Não pode. Nós somos os protagonistas da nossa própria vida. E a gente consegue olhar para isso e olhar para cada área do ser integral. E a última área, o último pilar que eu gostaria de compartilhar como semente, que eu pratico tudo isso, tá, gente? Na minha vida, né, e no meu coração, e na minha vida pessoal e profissional, é a autoeducação. O Rudolf Steiner já fala, para educar o outro, eu preciso primeiro me educar. E tem uma passagem linda de Gandhi, que ele faz o seguinte, chega uma mãezinha, né, para Mahatma Gandhi, e diz assim, olha, por favor, diga para meu filho não comer doce mais. E aí ele fez, volte daqui a uma semana, que eu vou conversar com ele. E essa mãezinha volta depois de uma semana, por favor, Gandhi, fale para meu filho para ele não comer mais doce. E ele, com toda a sua sabedoria e humildade, se curva diante da criança e diz, meu filho, não coma mais doce. E a mãe revoltadíssima, como assim? Você só fala isso? O que é que você está fazendo? Eu achei que você ia dar uma aula ou ia falar outra coisa para o meu filho. E aí ele olha para essa mãe e diz, eu estou falando isso agora, porque há uma semana atrás eu também estava comendo muito doce. Eu também estava comendo muito doce, então eu não tinha... Será que está travando? Então, eu não tinha condições... Então, eu não tinha condições de falar, né? Eu não tinha moral, eu não tinha exemplo para levar para essa criança se eu estava fazendo isso. Então, a autoeducação, para educar o outro, eu preciso me autoeducar. Então, esses são os 4 pilares que, se a gente olhar de forma pontual, eles vão cuidar do nosso ser integral de uma forma única. E a gente tem desenvolvido esse programa, né, em vários cantinhos do nosso Brasil, e a gente tem transformado vidas e, consequentemente, a gente tem transformado a sociedade. Vocês podem passar, por favor. Tudo bem com vocês, gente? Aí, olha, para a gente chegar no finalzinho aqui da nossa conversa, essa roda é do bebê, mas aí eu coloco que eu sugiro que vocês fiquem bem à vontade. Do ser integral, do pai integral, da mãe integral. Acho bem legal, algumas pessoas me deram essa ideia. Lu, a gente fez com a família toda isso. Porque quando a gente... E aí esse desenho, não sei se vocês estão percebendo, tem a parte emocional, a física, a espiritual, o social, o cognitivo, e a gente hoje
vai começar, eu tenho certeza, tá, gente, que a gente vai começar a colocar aí dentro dessa roda o que é que a gente pode fazer para nutrir essas áreas da nossa vida, para nutrir cada dimensão. Porque se a gente une todas elas, a gente forma uma potência. Né? Então, eu digo que é uma semente que a gente tem aqui, está tudo aqui guardado. E se eu cuido delas, como a gente vai fazer a partir de hoje, todos os dias da nossa vida, eu vou existir, eu vou me transformar, porque só assim eu vou transformar uma sociedade. Né? Porque tudo, absolutamente tudo, começa de dentro para fora. Pode passar, por favor. Mas, Lu, você ficou de trazer a dica de ouro, cadê as dicas? Tá vendo como é que fala? Promessa é dívida, é? É assim? Promessa é dívida, né? É assim mesmo na frase? Então, vamos lá. 5 dicas de ouro. Todo mundo bota a mãozinha assim, igual a tia Lu na frente. Delícia, né? Essa criança aí, pura energia. Que a gente fique assim sempre. Então, 5 dicas de ouro para a gente não esquecer, e vem na mãozinha mesmo para a gente não esquecer, tá? Faz parte da nossa vida. Primeiro, gente, para a gente resumir tudo que a gente viveu aqui essa noite, não é sobre ter, é sobre ser. Eu só vou ter alguma coisa na vida, por isso que eu falo sempre o seguinte, eu estou, né, professora, eu estou palestrante, mas eu sou. Quem é que eu sou? Quem você é? Então, é muito diferente. Não é sobre ter. A gente tem tanta coisa, mas antes a gente precisa ser. Segundo, gente, não é sobre ensinar. É sobre aprender. Então, às vezes, a gente perde grandes oportunidades porque a gente está o tempo todo querendo ensinar. E a gente esquece que se a gente observar mais, se a gente se conectar com o mundo, com o outro, com a natureza, a gente vai aprender, muito mais. Então, não é sobre ensinar, é sobre aprender. Não é sobre conteúdo, gente. É sobre você. Não faz sentido para a gente chegar e trazer toda a técnica e estudo científico do mundo se eu não sei a tua história, se eu não sei de onde você veio, por isso que eu perguntei no início da nossa conversa, se eu não sei o que você sonha, então que a gente possa começar a olhar por esse caminho, porque se a gente entende que a gente é um ser integral, né, eu não posso olhar só para um lado, só para a cognição, ou só para o físico, eu preciso entender a história. Não é sobre conteúdo, é sobre você. Não é sobre o aluno, é sobre a família. A gente precisa abraçar, a gente já sabe disso. Mas mais do que isso, a gente precisa conectar. A gente precisa formar essa unidade que a gente tanto sonha na educação. Escola, família, sociedade. Mas eu percebo que a gente tem se unido, mas a gente não tem tido essa unidade. Vamos pensar que união é o que a gente está aqui agora. Estamos todos numa rede conectados, estamos unidos sim. Mas estamos em unidade quando estamos compartilhando, quando estamos trocando, como estamos experimentando. Isso é unidade. Isso é troca, de energia, inclusive. Não é sobre trabalhar, gente. É sobre amar. Que delícia estar aqui hoje. Que delícia poder falar de algo que pulsa a minha existência, a minha estada aqui nesse planeta, porque não faz sentido a gente viver de uma forma que não faz pulsar a vida no nosso coração. E não é sobre condicionar, é sobre libertar. E que a gente possa, a partir de hoje, se libertar de muitas coisas que não estão fazendo bem, ou de muitos apegos, ou de muitas questões e experiências, para que a gente possa viver esse ser de uma forma, esse ser na sua integralidade, na sua essência. Porque nós viemos aqui para isso, para a gente ser feliz, né? Pode passar. E é isso, estamos chegando no final. E eu trouxe aqui alguns documentários, livros, porque existe todo um repertório por trás disso, né? Não é à toa, cada palavra que eu trouxe, cada slide, cada conteúdo, cada vídeo, ele traz um repertório
de um vasto estudo que eu realizo todos os dias e que me faz tão bem, né? Então, para mim está sendo um prazer poder transbordar tudo isso que tem na minha vida. E aí eu trouxe aqui, pode passar, alguns livros, documentários, para que vocês possam acessar, né? E, caso desejem, se fizer sentido para vocês também. E aqui, para quem não conhece ainda, aqui está nossas redes sociais, para que vocês vivam conosco no dia a dia, tudo isso que eu falei aqui, tá? O Tia Lu Espaço do Ser Integral, tem vários canais hoje que a gente tem aí nutrido, né? Podcast com Tia Lu, canal no YouTube, o meu Instagram, né, o Tia Lu Palestrante, onde eu trago tanto o lado pessoal como profissional, para a gente entender como é que funciona no dia a dia, todo esse olhar integral, e vai ser um prazer poder receber vocês aí, pode passar, poder receber vocês aí nas nossas redes, tá bom? E aqui, gente, é um convite bem especial. Como o Pátio falou no início, eu desenvolvi um projeto que ele é pioneiro no Brasil, é o projeto Cuidar do Cuidador, e esse projeto, ele vem mesmo, a necessidade e o desejo maior meu, para que eu pudesse, de alguma forma, minha visão era muito para a criança, mas eu entendia que aquilo não fluía de uma forma saudável, e aí eu olhei para alguém que estava do lado dela e precisando de muita ajuda, que somos nós, cuidadores, né? Então, eu desenvolvi esse projeto através de vários estudos científicos e de pilares que aportam e regem todo ele, e aí vocês estão aí recebendo o meu convite para quem desejar participar. Vamos ter 2 encontros, um online e um presencial. Vocês podem colocar aí o celular para ver toda a programação, e vai ser uma preciosidade poder encontrar vocês nessa jornada. Eu sempre digo que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Na verdade, a gente não ensina, né? A gente aprende o tempo todo. Então, é isso, gente. Vocês podem entrar aí, pode passar, em contato pelas redes sociais e por esse link também, e aí vocês vão entender como é que vai funcionar esses nossos encontros, tá bom? E eu queria agradecer essa turma aí, que a gente não faz nada só na vida. Na verdade, eu gostaria de trazer tantas outras pessoas também, e a partir de hoje colocar vocês também nessa bagagem, porque eles me transformam diariamente. Eles nutrem todo esse meu ser integral, cada um da sua forma, cada um me impulsiona, a gente não faz nada só, e que honra minha ter nessa vida todos eles. Então, eu sempre faço essa reverência, essa referência para eles que tanto me apoiam e me ajudam nessa vida. Queria compartilhar com vocês também. Aí, uma homenagem simples, mas com muito amor e com muito afeto para todos nós. Espero que gostem. Veja se a gente consegue passar esse último vídeo, Pato. A gente vai passar. Olá, professora. Como é que tá, professor? Eu estou aqui em casa, espero que vocês também estejam em casa. Nesse período cheio de desafios e descobertas que estamos vivendo, queremos agradecer muito pelo trabalho que você vem fazendo. Aqui vai a nossa mensagem para reconhecer a dedicação e a força de cada professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso, eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto dos sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. O professor planta o bem na mente de uma criança como um bravo agricultor que peleja e nunca cansa, regando cada semente, sabendo que lá na frente nascerá um pé de amor brotando no infinito. Tenho fé e acredito na força do professor. Tanta solidariedade, doando o seu saber, tirando da própria mente para outra mente crescer, salvando e guiando vidas por estradas tão compridas, com mais espinhos do que flor. Em poesia eu recito
Tenho fé e acredito na força do professor. Então é isso, gente. Eu estou aqui, eu fico feliz, emocionada também, porque eu acredito muito que conhecimento e amor são as únicas coisas que, quando divididas, elas são multiplicadas. E nessa noite, esse foi o meu desejo, de uma forma muito especial, poder me comunicar com vocês através desses saberes, né, que estamos conectados, e muito mais do que isso, do amor, né, que nos fortalece, nos impulsiona para a gente seguir nessa jornada. Um beijo. Que delícia, que delícia. Muito obrigada, Lu. E você sabe que algumas questões que você tocou têm sido, né, uma bandeira, e quem está aqui nos assistindo sabe disso, né, que é a profissionalização do cuidar da primeira infância. Como isso é importante e como isso significa cuidar de um país, cuidar de um futuro, de uma sociedade melhor, né? As pessoas no Brasil ainda estão tentando entender, né, por que é tão necessário essa profissionalização do cuidar, né? Essa intencionalidade, esse planejamento. E eu só tenho, primeiro, a agradecer muito, porque você dividiu muito a sua experiência, seu conhecimento, mas principalmente o seu amor pelo o que você faz. E algumas pessoas dizem, né, que eu nasci para ser professora, porque eu amo ser professora. E é tão bom encontrar pessoas apaixonadas pela profissão, que as energias, elas fluem, né? Então, para mim, foi um presente, né? Te conhecer, poder ter essa relação com você e esse aprendizado essa noite, né? Vamos ver aqui se tem algumas perguntas, pessoal. Alguém quer fazer uma pergunta no chat? Olha, 30 mil elogios para você. Muito carinho. Nós temos muitos professores de educação infantil aqui nos assistindo, né? E é muito bom quando as pessoas falam a nossa língua. Eu queria que, se eu pudesse fazer uma pergunta, né? Eu perguntaria eu quero perguntar para você, como você reage, né, quando as pessoas falam assim, vamos ver qual é a sua reação, depois eu falo a minha, mas quando as pessoas falam assim, mas precisa fazer faculdade para cuidar de criança? E aí eu quero que você me responda o que você fala para essa pessoa, porque na minha vida isso é extremamente comum. Essa é uma pergunta que acontece, né? Fora a desqualificação profissional, do tipo, mas você quer ser professor? Né? O olhar e o corpo já demonstra um preconceito, como se essa profissão fosse uma profissão menos importante, né? E a gente tem que ter uma bandeira e levantar essa bandeira muito alto, né? Em relação a um educador. Então, eu queria saber como que você responde quando as pessoas perguntam para você sobre a profissionalização do cuidar da primeira infância.
Olha, trazendo assim o ponto, né, desse ser que é integral, e aí vem, quando a pessoa pergunta, aí o impacto vem direto na dimensão emocional, né? E aí a gente já sente aquele impacto, mas à medida que a gente vai, à medida que a gente vai se fortalecendo, né, como pessoa e como profissional, eu tento, né, à medida do possível, trazer aquele olhar de empatia mesmo e poder dizer de várias formas, e aí eu trago, né, tanto a prática que eu utilizo no dia a dia, como as maiores referências mundiais, como eu trouxe aqui no começo, que se a gente não tem essa educação como prioridade, não existe um pulsar de uma sociedade. Não tem como a gente não olhar mais para isso, não tem como a gente não considerar, e por isso, Paty, que eu fui em busca dessas referências, desses lugares que já têm isso estabelecido, porque eu queria observar e entender, né, como é que na prática funcionava, e algo me chamou muita atenção, e eu trouxe para cá e eu vou compartilhar agora para vocês, que começava pelo próprio professor. Então, essa posição e essa postura de valorização começava inicialmente por ele. E eu entendi que se a gente começa a se posicionar, que se a gente começa a acreditar no que a gente faz, a gente vai conseguir trazer muito mais luz. E essas pessoas não vão ter nem mais condições de tanta luz que a gente vai estar levando de chegar e fazer tais perguntas, né? Porque eu entendo também que a gente vive ainda num país que está engatinhando em muitos setores, inclusive na educação, mas eu acredito que se começar por nós, inclusive esse movimento que você está fazendo, vocês todos aí envolvidos, que eu sei que é uma equipe enorme, vocês estão trazendo isso, essa posição, e a gente precisa se fortalecer exatamente por aí, porque quando eu não falo só de conhecimento técnico, é um conhecimento de propriedade, enquanto protagonista de uma sociedade. E quanto mais eu me fortaleço, menos pessoas vão chegar até a gente e mais a gente vai estar levando luz para o outro, né? E para o mundo. Então é isso, Paty. Olha, você respondeu maravilhosamente bem. E eu, na verdade, é muito comum as estudantes, né, os estudantes de pedagogia virem falar isso, né? Olha, as pessoas olham com uma certa desqualificação, né, da profissão que eu escolhi. Aí eu falo para elas, engraçado, para mim ninguém fala isso não, né? Porque é isso, você assumir essa propriedade e você acaba não permitindo que a pessoa nem se aproxime com esse tipo de pergunta. Então, a força tem que sair de nós, né? Nós somos a mudança que nós queremos no mundo. Eu acho que tem que partir disso. Essa é a nossa primeira revolução, né? A educação, ela é um projeto político, sem dúvida, mas ela também é um projeto humano, né? Então, se nós não começarmos todos os dias, um pouquinho por dia, um pouquinho a cada momento, é uma pessoa que você toca, é uma criança que você participa do desenvolvimento, é um jovem que você direciona, são essas as moléculas de oxigênio, né, que nós precisamos para continuarmos vivos como profissionais da educação. E são pessoas como você e como muitos que estão aqui conosco até essa hora, né, que a educação vai mudar, né? Ela já está mudando. É muito injusto, eu entendo muita injustiça quando as pessoas falam ou fazem críticas sem conhecer o trabalho cotidiano de cada professor dos primeiros anos da educação fundamental, da educação infantil e do trabalho sério que eles planejam, que eles organizam diante da realidade. Eu tenho uma ex-aluna, hoje uma grande amiga, que ela fala assim, e ela fala, os professores não gostam muito às vezes, porque eles começam a reclamar que não tem uma coisa ou que não tem outra, ela fala, tá bom, mas o que a gente tem aqui agora para fazer?
tem isso, então vamos fazer. Depois a gente briga para ter mais coisa. Mas agora a gente só tem isso, é com isso que a gente vai trabalhar. Então, o meu lema é esse. A gente trabalha com o que a gente tem e a gente muda o mundo com a força que a gente tem. Luciana, muito obrigada. Nossa, realmente foi um deleite poder ter dividir essa noite com você. Está aberta aí a palavra para você, fica muito à vontade. Eu agradeço tanto, Paty. Olha, numa noite de quinta, a gente vivendo aí uma fase tão delicada na nossa vida, e começando por você, né, representando aí toda a sua equipe, de poder nos proporcionar esse momento. Então, isso é grandioso, dentre tantos afazeres que a gente está tendo que administrar, que não está fácil, mas é o que você falou agora, a gente está fazendo com o que é possível, com os recursos que a gente tem, a gente precisa fazer. Então, o movimento, seja ele qual for, ele vai gerar ação, né, que vai ter uma reação. E essa reação, que é a turma que está aqui, ó, até agora com a gente, né, e todo o meu respeito e carinho e gratidão por esse encontro, isso vai gerar um impacto que a gente não tem ideia, porque os olhos da gente não conseguem enxergar isso, mas a gente vai sentir. Então, obrigada, vocês colocaram um ponto de luz na humanidade, e que honra minha fazer parte disso, e eu gostaria muito de só finalizar reforçando o que a gente conversou aqui. Vai ser sempre, não existe um caminho contrário, sempre de dentro para fora, e que a gente possa se cuidar e se nutrir de todas essas dimensões, porque a gente vai primeiro fazer bem para a gente, e consequentemente a gente vai fazer bem para o outro e para o mundo. E que maravilha a gente se encontrar nessa vida como protagonistas dessa humanidade. Um beijo. Fiquem com Deus. Amém. Muito, muito obrigada. E é isso, gente. O ser humano é insubstituível. A educação existe porque existe humanidade. Então, vamos acreditar. Vamos construir o que a gente acredita. Muito obrigada por mais uma noite aqui comigo, com a gente, trabalhando aqui nesse evento. Amanhã nós temos mais oficinas, às 17h30. Vocês receberão os links pelos e-mails. E à noite, uma palestra, Lu, você já está convidadíssima, com o professor João Hilton, que trabalha com educação socioemocional, e vai falar sobre a importância socioemocional em nós. Que bom, estarei presente. Exatamente. Para a gente terminar o nosso evento Zen. Prontos para a batalha cotidiana da nossa profissão. Boa noite, gente. Até amanhã. Beijos. Cuidem-se, sejam felizes. Um beijo, obrigada. Tchau, Paty. Tchau. Fabi, Vivi.